Nosso cordial boa noite a todos. São 19h12. Vamos dar início à nossa reunião temática desta terça-feira, que tem como tema uso do solo em áreas de risco. Mais uma vez, nós convidamos aos que estão na arquibancada para estarem mais perto aqui conosco, para debatermos as ideias, as propostas que teremos nesta noite. Quero apresentar a mesa aqui composta: vereador Eliosandro Matos, nosso nobre relator, vereador Oswaldo Maturano, primeiro secretário dessa casa e membro efetivo da Comissão de Revisão do PDM. Secretário Antônio Marcos Machado, nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, presente conosco nessa noite. Jefferson, subsecretário de Desenvolvimento Urbano. Gostaria de chamar para a mesa o primeiro-tenente da Marinha, Rafael Oliveira, né? Gostaria que Vossa Senhoria compôsse a mesa junto conosco aqui. Saudar a todos nesta noite, lideranças comunitárias, entidades representativas, mais uma reunião, muito bom vê-los. A participação de todos é muito importante para a nossa formação de ideias, né? Todas as propostas estão sendo encaminhadas de forma oficial, né? As propostas têm chegado no nosso protocolo geral de forma oficial e estamos recebendo as propostas. Então, aqui é o local de debate, é o local onde a sociedade tem a oportunidade da livre manifestação. Então, tenham todos uma boa noite. Eu já franqueio a palavra para o nosso nobre relator, para suas considerações iniciais. Senhor presidente, vereador Rogério Cardoso, senhor vereador Oswaldo Maturano, que são membros da comissão, junto conosco. Quero cumprimentar o secretário Antônio Marcos Machado, professor, economista, o doutor Jefferson, subsecretário, o nosso tenente Rogério, representando aqui a EAMES. Quero cumprimentar o tenente Rafael, o tenente Rafael, representando a EAMES. Quero cumprimentar os servidores da casa que estão aqui nos ajudando. Quero cumprimentar também a sociedade civil, ora representada pelas importantes presenças de cada um aqui. O tema é extremamente importante da noite de hoje. Quero informar, senhor presidente, que recebi um expediente da Associação dos Moradores do Morro do Moreno, através de e-mail, e também abordagem do ex-secretário Henrique Casamata, e que gostariam de vir aqui amanhã, na parte da tarde, para tratar com o relator de temas acerca do Morro do Moreno, né? Então, nós iremos estar recebendo a entidade, através dos membros, do Natalino, que estava por aqui. Cadê ele? Está lá em cima. Eu já pedi para responder o e-mail dele. Hoje foi um dia um pouco conturbado, mas, de qualquer sorte, nós estamos aqui para realizar a tarefa de continuar a ouvir a cidade. Há uma preocupação por parte da relatoria, e houve no ambiente do grupo de WhatsApp dos vereadores, de disponibilizar a vereadora Patrícia Crisanto, que preside uma importante comissão nesta casa, que é de monitoramento de risco em áreas de encosta. Mas creio que Sua Excelência a vereadora Patrícia Crisanto deva vir, ou pode ter surgido alguma intercorrência que tenha causado a ausência dela. E que eu queria inicialmente falar para a sociedade civil, da doutora Irene Leia aqui, que nós, a relatoria, ela tirou, acordando com os membros da comissão, de que os vereadores individualmente da casa farão a apresentação das suas emendas até o mesmo tempo que está sendo ofertado à sociedade civil, até o dia 8 de maio. Depois, a relatoria propôs e a comissão aqueceu
de que a relatoria irá entrar num trabalho de análise das sugestões, das proposições que vieram das entidades, num espaço de 2 semanas, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. A relatoria irá pedir uma nova audiência pública à cidade para apresentar o resultado do trabalho que a relatoria vai ofertar à comissão para votar e depois encaminhar ao plenário. Então, eu queria, assim, colocar isso para o conhecimento da sociedade, porque o trabalho da relatoria e o trabalho dos vereadores ofertarem as suas sugestões encerrar-se-á no dia 8 de maio, mesmo prazo, que aí os vereadores, né, via comissão ou via individualmente algum vereador, poderão ofertar suas sugestões e elas serão trazidas ao conhecimento dessa nova audiência pública, que a relatoria estima que se dará entre o dia 25 e o dia 31 de maio. A estimativa inicial é essa, para que não haja, por parte da sociedade civil, nenhuma surpresa, né, nenhuma pegadinha, vamos falar assim, em relação àquilo que foi discutido, aquilo que foi apreciado pela relatoria e aquilo que vai ser levado para o conhecimento dos vereadores em plenário. Então, essa é a consideração inicial, senhor presidente, que eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza de ter proporcionado a este relator, e a gente está também aqui, enquanto relator, aberto a ouvir qualquer situação também que possa ser sugerido em relação a rito. Também eu, democraticamente, me submeto a ouvir, a apreciar e a decidir. Era isso. Registrar também a presença do nosso nobre vereador Arnaldinho Borgo. Convidamos o mesmo para a mesa. Antes de passar... Sempre cabe, né? Sempre cabe, né? Antes de passar a palavra para o nosso secretário, professor Antônio Marcos Machado, esperar o... Gostaria de perguntar ao relator se os ofícios, as entidades representativas, se esses ofícios foram reiterados, Excelência. Senhor presidente, foram reiterados ao Ministério Público de Vila Velha, em especial a doutora Nícia e ao doutor Gustavo Sena. Foram reiterados para o Ministério Público Estadual, na pessoa do coordenador do Centro de Apoio ao Meio Ambiente, o promotor Marcelo Lemos. Foi reiterado também a chefe do parquê, a doutora procuradora Elda Márcia Moraes Espedo. Foram reiterados às comunidades, aos centros comunitários e associações de moradores. Foram reiterados também às entidades ambientalistas da cidade. Foram também reiterados às entidades de natureza que integram o setor produtivo da cidade e do Estado. Também convidamos para participar das reuniões temáticas e também até a audiência pública do dia 8 de maio. Então, dando conhecimento a Vossa Excelência e à sociedade, primando pela execução acordada na comissão da mais ampla publicidade, convidamos a Escola de Aprendizes de Marinheiros, que está aqui, convidamos o Exército Brasileiro também para estarem aqui, que são órgãos ligados à administração federal do país e que também possuem sede na nossa cidade. Não sei se contemplou a Vossa Excelência, mas foi feito isso, assim como iniciamos a colocação do inteiro teor de todas as solicitações no ambiente cibernético, no site da Câmara, do inteiro teor dos processos. Creio que até amanhã a gente consiga estar com tudo em dia. Há algumas solicitações pendentes
né, há uma solicitação só pendente de uma entidade, mas que amanhã, na parte da tarde, eu acho que foi feito até pelo Henrique Casamata, a gente deve disponibilizar um documento que ele solicitou, na parte da tarde já estará concluído. Então, os trabalhos de em natureza formal estão bem encaminhados, senhor presidente. Muito bem, relator. Muito contemplado por essa comissão as informações de Vossa Excelência. Queria também registrar a presença aqui na nossa casa da nobre vereadora Tia Nilma, presente conosco. Eu vou, então, passar a palavra para o nosso nobre secretário, Antônio Marcos Machado, que vai fazer uma exposição inicial concernente ao tema proposto para essa noite. Presidente, antes da exposição do secretário Antônio Marcos, eu queria fazer um requerimento a Vossa Excelência e à comissão, no sentido de que a gente organizasse uma reunião temática para tratarmos de áreas de interesse social para fins de moradia, porque acho esse tema importante e até correlato com o tema de hoje, para que nós não tenhamos a ocupação desordenada das áreas de encosta e até uma colocação de forma a prejudicar o patrimônio natural que nós temos nas áreas de encosta, com ocupações clandestinas, como tem havido na nossa cidade. Acho que o nosso PDM tem que estar contemplando essas áreas de interesse social para fins de habitação, para que nós não tenhamos ocupação desordenada, gerando problemas futuros, inclusive, como nós já registramos em Garrido, como nós registramos em parte do Morro de Jaburuna já, né? Uma área importante, uma área bonita, e já começa a ser objeto de ocupação desordenada. Então, se Vossa Excelência, o vereador Maturano e o vereador Arnaldinho aquecessem, eu faria a sugestão de nós tratarmos especificamente de uma pauta de áreas de interesse social para fins de moradia. Vereador Arnaldinho, proposta do vereador Alessandro Matos, Oswaldo Maturano, então é pertinente e a comissão acatou a proposta de Vossa Excelência. Vamos passar então a palavra para o nosso nobre secretário. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite da Câmara de Vereadores, pela presença de vocês. Um tema importante que a nossa equipe, procurou ter bastante atenção. As áreas de risco e o uso do solo, predominantemente nós cuidamos como ZEIAS e como ZOR. Essa é a nossa contribuição do trabalho, que os senhores têm acesso, pode analisar e propor contribuições também. A taxa de permeabilidade, ela aumentou, o coeficiente de aproveitamento se reduziu, ou ficou igual em algumas situações. A taxa de ocupação também caiu, dos índices urbanísticos, e o gabarito caiu ou ficou igual. Então, essa é a nossa interpretação, essa foi a nossa proposição. Nós trouxemos hoje para a Câmara um caderno de mapas com hidrografia, parcelamento do solo, zoneamento, está sendo entregue para a Câmara, e vamos colocar, a Câmara pode colocar no site dela também, entendeu, presidente Rogério? Pode colocar no website, que fica disponível para todo mundo. Esse primeiro mapa, por exemplo, é da hidrografia. E vamos colocar também no site da Prefeitura. Eu sempre digo, quando eu venho aqui nesse tipo de audiência, que o mais importante para nós é ouvir vocês. Vocês vêm para cá com suas contribuições, suas posições, e nós explicaremos ou responderemos alguma dúvida sobre o que fizemos. Eu já adiantei algumas condições que entendemos merecer destaque. E aguardo a manifestação de vocês, seja nesse momento ou em qualquer outro momento lá na Prefeitura, em termos de contribuição. Eu sei que já tem algumas ideias também sobre o Morro do Moreno, né? Então tudo sempre será bem-vindo. Obrigado e bom trabalho para todos vocês, todos nós.
Presidente, só para clarear, como nós temos como Assembleia Final e Geral a Assembleia do dia 8, a minha proposta é de que nós colocássemos no dia 3, junto com o tema de meio ambiente, a elaboração de áreas de interesse social. Mesmo que a gente faça uma reunião temática mais longa, mais prolongada, mas que a gente tentasse dialogar, porque eu percebo que, junto à sociedade civil, o tema também é muito caro. Então, acho que a gente poderia estabelecer uma assembleia de 3 horas, com 1 hora de temas de natureza habitacional para interesse social, as outras 2 horas remanescentes para a assembleia restante. E também sabendo que nós teremos um tempo maior depois para voltar para uma assembleia com a sociedade, trazendo o resultado do trabalho da relatoria. Então, só aceitando a contribuição do nobre vereador Alessandro Matos, e já registrando publicamente, né, para o conhecimento de todos, no dia 3 de maio, nós teremos, então, a temática de meio ambiente, como já havia sido proposto, e agora também, junto com a temática de meio ambiente, a temática de elaboração de áreas de interesse social para fins de habitação. Então, teremos essas 2 temáticas realizadas aqui no dia 3 de maio, a partir das 19 horas. Bom, neste momento, né, para adiantarmos o nosso tempo, nós já vamos franquear a palavra, ok? Nós temos aqui, já chegou em minhas mãos, 2 inscrições, né? Luciano, representante do Morro do Moreno, Associação Moradores Morro do Moreno, já está conosco aqui, o Luciano. Tinha uma proposta para... Sim. Se ele não chegar, eu convido alguém da associação ou qualquer morador que queira fazer uso da palavra, ok? E a Irene Leia também está inscrita, ela gostaria de fazer uma apresentação aqui no microfone. Já convido a Irene Leia para fazer uso da palavra. Já, agora. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da comissão, aos membros da comissão. Elogiar também a possibilidade de acesso que a gente tem tido aqui em todas as sessões têm sido muito ricas, né? Veja bem, eu acho que quando a gente fala de áreas de risco, não é exatamente o objeto aqui da minha fala, eu acho que a gente está falando de uso e grau de impacto. Infelizmente, o projeto de lei não trouxe a tabela de usos. Então, a gente não tem, assim, por zona de uso, os usos e o grau de impacto. Eu fiz essa relação, fiz uma tabela com essa relação entre zoneamento, com a ajuda de outros membros do fórum, especialmente a Carminha, que ajudou bastante nessa parte. E uma coisa que nos chamou muita atenção. Então, você tem as ZOP, Zona de Ocupação Prioritária. São zonas já bem infraestruturadas, com uso predominantemente residencial. Então, no projeto de lei, a ZOP-A, que pega a Praia da Costa, né, até a Avenida Hugo Múcio, exceto o calçadão e a primeira quadra, que é zona de ocupação restrita, né? Acho que é zona de ocupação restrita, sim. A zona de ocupação restrita é. Os usos, os graus de impacto na lei, você tem o grau de impacto 1, que são usos de menor impacto, você tem grau de impacto 2, e à medida que vai aumentando a dimensão do uso, então, grau de impacto 1, vamos dizer, uma padaria, não é? Um bar, isso seria um grau de impacto 1. O que nós estamos observando é que está se permitindo
graus de impactos muito altos para todas as zonas de uso. Então, o grau de impacto 4, por exemplo, ele não deve ser instalado numa zona residencial. E aqui a gente tem o grau de impacto 1, 2, 3 e 4 para praticamente todas as zonas de uso. Inclusive nas zonas de ocupação controlada. É surpreendente a ZORD-D, que trata do entorno do Morro do Moreno, e aí, falando em área de risco, o estudo que foi feito para enquadramento da tipologia ambiental do Morro do Moreno apontou o Morro do Moreno com um dos riscos mais elevados de deslizamento de terra. Então, não seria uma área a se estimular a ocupação. A lei aqui está caminhando no sentido contrário. Irene, isso preocupa a gente. Irene, não, vou te dar mais 3 minutos, tá bom? Obrigada. Há como núcleo de desenvolvimento também o setor Portal de Jacarenema, com grau de uso 1, 2, 3 e 4. Hoje, o setor Portal de Jacarenema é ZEIA B. E como a gente está falando, eu não estou falando do PL atual. O núcleo de desenvolvimento H, que é o setor do DIC, ao lado do DIC, área de inundação, portanto, área de risco, tem 3, 4 e 5, os graus de impacto mais altos do município. Então, a impressão que fica é que não é para a nossa cidade isso, é uma cidade que não tem nenhum problema de drenagem, de escoamento das águas. Então, como é que você tem um núcleo de desenvolvimento numa região alagável com os maiores graus de impacto? Então, a gente entende que esta tabela, este zoneamento e esses graus de impacto precisam ser revistos. Então, há uma profunda divergência da gente em relação aos graus de impacto proposto para a maioria das zonas de uso que estão aqui na lei. E que isso tem a ver com riscos, sim. Não é? Eu não sei se eu posso continuar. Por exemplo, a área da Prainha da Glória, eu acho que a Prainha da Glória ser uma zona de especial interesse empresarial, eu acho que aquilo foi um fiasco, aquilo não deu certo. Se a gente for lá hoje, a gente vê que é uma área degradada. O ideal é que aquilo fosse uma marina, né? Acho que teria um uso muito melhor, muito mais interessante. Hoje, continua como zona de especial interesse empresarial, né? Então, há muitas questões que a gente precisaria rever. O ideal é que a gente discutisse isso com o mapa, não é? Projetado. Não está aqui projetado. Que tem a ver com o risco, e o risco tem a ver com os graus de uso permitidos também. E nos surpreende essa extrema liberalidade de poder ter usos dos mais altos graus de impacto em praticamente todas as zonas de uso. Se há uma zona residencial, por que eu vou permitir nessa zona residencial, ZOP A, ZOP B, ZOP C, o uso 1, 2, 3 e 4? Qual a intenção disso? Que ela deixe de ser residencial? Isso vai criar um conflito urbano, eu creio que bastante grande, e isso tem que ser pensado. Acho que isso tem que ser repensado. O fórum ainda está debatendo isso. Eu espero que a gente consiga fazer uma reunião para ser conclusiva e fazer um documento e encaminhar as nossas divergências por escrito. Obrigada. Irene, obrigado. Doutora Irene Ley, eu só gostaria de pontuar, né, Vossa Senhoria ainda está elaborando o que falta, né, para complementar. Não, sim. Então, falta a elaboração final, da parte final, né, em complementação ao que a senhora já apresentou para a comissão.
Então, assim, gostaria, né, de pedir que a senhora fizesse, né, o quanto antes essa formalidade para chegar à comissão e nós analisarmos o pedido da entidade como um todo, entendeu? E, gente, só deixar aqui registrado, na quinta-feira nós teremos a temática de parcelamento do solo, zoneamento, sombreamento. Então, sim, algumas abordagens da Irene Leia, nós estaremos tendo um enfoque maior na reunião de quinta-feira. Então, a reunião de hoje, a temática proposta, são o uso do solo em áreas de risco, áreas de encosta. Então, gostaria que a gente, né, lógico que a palavra é franqueada, né, e todos têm a oportunidade de se manifestar. Só lembrando que nós teremos uma temática específica, aonde nós abordaremos o tema com mais calma e com mais precisão. Eu gostaria de convidar aqui o Eduardo, diretor da Associação de Moradores da Praia da Costa. Ele também gostaria de se manifestar, né? Então, gostaríamos de convidar o Eduardo para que usasse o microfone. Fica à vontade. Boa noite. Fica à vontade. Senhores, boa noite. Pô, você é campeão. Muito obrigado. A mesa, boa noite. Boa noite. Agradeço o espaço para que eu possa me pronunciar. Aos presentes, eu sou diretor da Associação dos Moradores da Praia da Costa e venho aqui para tentar aproveitar a ajuda desta casa numa área que é aquela área adjacente ao Canal da Costa, onde nós temos um bairro que não tem área de lazer. Nós não temos, pelas nossas crianças e pelo desenvolvimento, e temos uma disponibilidade de área que não sei por que nós não podemos utilizar. Eu estou aproveitando essa oportunidade que eu vi o representante da Marinha. Eu não viria aqui para falar isso, não. Mas como nós tentamos fazer vários projetos de utilização lineares daquela área adjacente ao canal, que na nossa visão ela poderia ser aproveitada de forma extremamente inteligente e sem custo, e não o fazemos porque ela pertence ao Exército. Então, tudo que nós queremos levar adiante depende de um pedido, depende de uma representação, e a associação ela tem projeto para aquela área e não consegue ir adiante por conta de ter essa figura maior de um Exército que não nos permite que aquilo possa ser revertido para a sociedade. Eu não sei se é possível para os senhores que são desta casa, aqui pelo representante da administração da prefeitura, que a gente encontre um meio, uma forma de podermos chegar e utilizar um espaço daquele, porque não nos parece razoável nós termos necessidade de espaço de lazer e aquilo ali fica por conta de Exército, gente. Não sei se essa visão é uma visão obtusa da associação ou se é a possibilidade dos senhores nos ajudar. Então, o pedido é para ver se os senhores podem contribuir com a gente em relação a esse pedido. Muito obrigado. Senhor presidente, só para passar a comissão e passar ao senhor Eduardo, ontem o vereador Maturano, o vereador Arnaldinho, eu, o vereador Mirim, mais o vereador Reginaldo, estivemos com o coronel Oliveira Costa, do Exército, e ele pediu um espaço para conversar sobre essa área na reunião de zoneamento da próxima quinta-feira.
Depois de amanhã. Então, eu julgo oportuno, porque o próprio comandante da instituição militar, do Exército, ele virá aqui para falar, para conversar com a sociedade e com essa Casa de Leis sobre a pretensão do Exército em relação àquela área. Que não seja econômica, né? O Exército não pode ter pretensão econômica, porque ele é um órgão público. Não sei. Vereador Arnaldinho. Presidente, boa noite a todos. Quero aqui só fazer uma colocação na fala do nosso amigo Eduardo, né? Sim. Só fazer uma colocação na fala do nosso amigo. Essa reivindicação é muito importante para a cidade, não só como a Praia da Costa, assim como outros bairros que não têm área de lazer, por vários motivos, né? Alguns até bastante conhecidos de todos que estão presentes nessa sessão. Por que não existe áreas de lazer na cidade de Vila Velha? Isso é uma reivindicação que nós temos que fazer ao Executivo. Ao Executivo, né? O Executivo que é responsável por fazer projetos dentro da cidade, o Executivo que faz projetos, faz praça, faz quadra, faz campo de futebol, é o Executivo. Aquela área ali é uma área importante para a cidade de Vila Velha e tem que ser melhor debatida. Ainda bem que o comandante do Exército vai vir aqui fazer a proposta que ele tem para fazer, nós não sabemos qual é, mas é importante colocar, e também é importante ter a retórica e o senhor participar e colocar o seu posicionamento. Talvez também o comandante do Exército queira ceder uma parte, não sei, vamos torcer para que isso aconteça, para beneficiar não só a comunidade da Praia da Costa, mas como toda a Vila Velha, que aquela ali é uma área usual de bem comum de todos nós ali, o Morro do Moreno, né, Praia da Costa, enfim, aquela região ali onde que é bem frequentada não só por morador, como por vários turistas e moradores de outras cidades aqui no Espírito Santo. Parabéns por sua colocação, estamos aqui às ordens, mas eu não poderia deixar de fazer essa intervenção. Obrigado, uma boa noite. Secretário Antônio Marcos Machado também vai dar uma contribuição. Primeiro, a fala da Irene, eu queria agradecer a contribuição dela, especialmente na questão dos graus de impacto. Nós vamos analisar e ela está concluindo um documento que vai nos entregar, não é? Muito boa. O Eduardo, então, Irene, nós vamos considerar essa documentação que está entregando. O Eduardo fez um comentário agora e o Fábio Pacheco foi que ficou responsável por levar ao prefeito 3 opções de área nessa região que você está falando, Eduardo, para solicitar ao Ministério do Exército. Essa solicitação já foi encaminhada, de passar essa área para a prefeitura e a gente fazer uma intervenção lá. Foi essa semana, né, Fábio, você entregou, né? Tudo direitinho, já referenciado, tudo certinho. Então, já está encaminhado e agora é essa tentativa junto ao Ministério do Exército para trazer essa área para a prefeitura e conversar com a comunidade local para a gente fazer. Tá? Muito bem, muito bem. O representante do Morro, da Associação Morro do Moreno, já chegou? Acho que é o Camargo. Não, Luciano. Luciano, por favor. Chegou aqui, né, uma solicitação do Luciano, representante da Associação dos Moradores do Morro do Moreno, sim, que estará com a palavra. Registrar a presença da nossa nobre vereadora Patrícia Crisanto, né, seja convidada também aqui para a mesa. Está com a palavra, está no tempo de 3 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. Senhores vereadores, obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo a atenção e cumprimentando a Prefeitura de Vila Velha pela qualidade técnica da proposta. Desde a proposta que foi feita alguns meses atrás, a primeira vez em que ela foi apresentada no Ministério Público, exceto por uma coisa que me estranhou profundamente. Na proposta de zoneamento urbano que foi apresentada no ano passado, a primeira proposta da Prefeitura que veio a público, o Morro do Moreno tinha 2 zonas urbanas, correspondentes basicamente às zonas atuais, que são ZIA e ZEPAC. ZIA não se pode construir, ZEPAC, uso muito restrito. E
a região do Morro do Moreno, onde hoje existe o bairro que está instalado lá há 50 anos, mais ou menos, acho que a lei é de 1969, essa zona passaria a ser chamada de ZOR, Zona de Ocupação Restrita. Isso foi apresentado à comunidade. Eu não me lembro exatamente a data, mas foi, se não me engano, novembro de 2017, foi lá no Ministério Público, em frente ao VV. E na proposta que veio para cá, por alguma razão misteriosa, que é alguma razão que me escapa, o Morro do Moreno inteiro está incluído como ZIA. E, por alguma razão mais estranha ainda, ignora-se uma comunidade que está instalada lá há décadas. As pessoas estão pagando impostos lá há décadas, estão pagando taxas de iluminação pública há décadas. Existe... Vocês vão entender o entusiasmo, porque é a casa e a vida dessas pessoas, de não sei quantas famílias que há lá. Recentemente foi feito algo que foi chamado de diagnóstico ambiental do Morro do Moreno, levou mais ou menos 5 anos e 130 mil reais de dinheiro dos contribuintes para ser feito, que é uma coisa um pouco estranha. Por quê? Nós, como moradores, contratamos uma equipe de técnicos, todos assinaram anotações de responsabilidade técnica perante seus órgãos de classe. Contamos geólogo, biólogos, peritos ambientais, uma empresa de Belo Horizonte, inclusive, de direito ambiental. E fizemos um trabalho bastante completo, que foi, inclusive, hoje, protocolado na Câmara para que vocês tenham acesso. Gostaríamos de pedir a sua atenção, porque está muito completo. Inclusive, ele começa com um resumo para que vocês consigam achar as coisas dele, porque é muito extenso. E uma coisa que... Só um segundinho, senhor, porque o vereador Maturano perguntou sobre a chegada do projeto à comissão. Ele antes necessita passar para a leitura do plenário, e depois é que ele é enviado para cá. Porque vai chegar para o vereador Maturano primeiro, ele lê na sessão, aí o presidente despacha para a comissão, ok? Só para só entender o trâmite. Então, será lido na sessão de amanhã, em seguida encaminhado, deve chegar para a comissão no dia seguinte, na quinta-feira. Eu pediria ao presidente que permitisse a reposição de 2 minutos para o senhor, em razão da minha intervenção inadequada na sua fala. Muito bem. Quantos 2 minutos? Como quiserem. Tá bom. Nesse estudo que nós protocolamos hoje, e nós vamos também pedir um prazo para protocolar uma proposta da associação quanto ao zoneamento do morro, georreferenciada e tudo, claro. Enfim, nesse estudo, o geólogo que fez a parte de estudo de solos, que é pertinente a essa reunião, se chama Marcos Turbay Rangel. Ele é formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou Federal Fluminense, uma das duas me escapa, perdão, mas está lá. E ele estranha o seguinte: por que é que no, entre aspas, diagnóstico ambiental feito pela empresa EnvironLink estão dizendo que a formação do solo do Morro do Moreno seria uma formação chamada de talos, que é basicamente uma formação de pedra rolada, ou seja, muitas pedras que poderiam desabar ali. O que ele me diz é o seguinte: isso está errado, isso é completamente falso. O Morro do Moreno é um bloco de rocha maciço. Há algumas pedras de tamanho não muito grande, mas que um trabalho de contenção normal, como se faz em qualquer lugar da cidade, é perfeitamente suficiente para controlar. E me parece que isso é mais ou menos a evidência empírica que nós temos, porque nós já tivemos chuvas não só torrenciais, mas diluviais em Vila Velha, e não há casos que constem de desabamentos no Morro do Moreno. É verdade. Há casos que constam de desabamento em praticamente todos os morros da cidade, principalmente aqueles onde tem favela. Eu só queria fazer outra intervenção. Essa empresa que o senhor citou, em alguma coisa aí... EnvironLink. Ela prestou serviço para a associação de moradores ou para a prefeitura? Não. Ela foi a empresa contratada numa licitação que eu acho que caberia averiguar, inclusive, se cumpriu os passos estabelecidos em lei. Foi contratada pela prefeitura para elaborar um diagnóstico ambiental. EnvironLink? EnvironLink. Doutor Rodolfo, anota esse nome para a gente checar amanhã. EnvironLink. Seria interessante. E seria mais interessante ainda, doutor, seria ainda mais interessante verificar o seguinte, perdão. Ô, presidente, eu vou seguir os passos do vereador Alessandro, vou solicitar a Vossa Excelência que, assim, o Morro do Moreno é emblemático a situação daquelas famílias lá. Então, assim, eu acho que, como a gente tem tido um grau de tolerância muito alto
né? Nós chegamos a dar, se eu não me engano, teve uma entidade, nós chegamos a dar 20 minutos fazer as considerações. Que o senhor dê pelo menos mais uns 3 ou 4 minutos. Agradeço. Tudo bem que a gente está esticando bem aqui, mas nós temos uma comunidade em peso e o assunto é muito complexo para ser tratado em pouquíssimos minutos. Então eu queria, Vossa Excelência, no alto da sabedoria de Vossa Excelência, tenha essa tolerância com a Associação de Moradores que eles merecem. Então vamos dar mais 4 minutos, tá, Luciano? Eu vou tentar resumir, a minha preferência é ser breve. Mas então, onde é que nós estávamos? Enfim, quando essa empresa, chamada de EnvironLink, foi contratada pelo decreto 2007-2011 para elaborar o diagnóstico ambiental e sugerir o que ser feito com o Morro do Moreno, o termo de referência, que é o que se chama, que estava no decreto do prefeito, estabelecia que ela tinha que cumprir 4 itens. Ela tinha que identificar as áreas de preservação permanente e as de uso racional do solo, delimitá-las, ou seja, onde é que pode construir com restrições e onde é que não pode. Ela tinha que designar as áreas edificante e não edificante, onde pode construir e onde não pode. Ela tinha que indicar a categoria mais adequada, segundo a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para a categoria de unidade de conservação que seria mais adequada à região. E, se fosse o caso, ela tinha que designar uma zona de amortecimento, que é o que toda unidade de conservação tem que ter em volta de si, para fazer a transição entre uma área plenamente urbana e uma área de proteção integral, unidade de conservação. Ou seja, uma zona de amortecimento é basicamente uma área com pouca ocupação humana, uso racional do solo, para você fazer essa transição. Uma das coisas mais estranhas é que, bom, primeiro, essa empresa, nesse diagnóstico, não se estabelece a área de uso racional do solo. Eles colocam o morro inteiro como área de preservação permanente, o que não é segundo os critérios físicos estabelecidos pelo Código Florestal. Segundo, eles não estabelecem área edificante. Eles dizem que simplesmente não pode ter nada no Morro do Moreno, o que contraria a exigência do termo de referência. Terceiro, eles declaram textualmente que não é possível fazer zona de amortecimento no Morro do Moreno, porque a Praia da Costa, que está em volta, já está completamente urbanizada. E, apesar disso, não sei muito bem como, eles declaram que a categoria mais apropriada para uma unidade de conservação no Morro do Moreno seria um parque. Acontece que a lei das unidades de conservação, do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, estabelece no artigo 25 o seguinte: toda unidade de conservação que não seja APA ou APA, Área de Preservação Ambiental, tirando essa, todas as outras categorias têm que ter em volta delas uma zona de amortecimento. A única maneira de você não ter isso, se você não tem isso, você tem que fazer uma APA ou APA, que é justamente uma área de uso racional do solo com ocupação restrita. Então, a proposta que nós temos como associação é que respeitem a comunidade que está lá há 50 anos, que mantenham o que atualmente se conhece como ZEPAC, talvez com outro nome. Nós propomos zona de ocupação restrita, para que se deixar bem claro que nós não queremos destruir tudo, fazer um monte de prédio, asfaltar tudo, depredar nada. O que nós queremos é que a coisa seja feita de maneira ordenada e só na base do morro, que não tem as características físicas de área de preservação permanente conforme o Código Florestal. Ou seja, você tem lá 70% a 80% do morro que é completamente preservado, não pode ter nada lá, que é a parte que se vê toda verde quando se vem da terceira ponte, e na base existe uma comunidade instalada. Essa base deveria ficar como zona de ocupação restrita, que seria a zona de amortecimento da unidade de proteção integral, que ficaria então essa sim na ZIA, que é a parte de cima do morro. Por que nós propomos isso? Nós que estamos ali, se houvesse um desabamento, nós seríamos os maiores prejudicados, a nossa vida e as nossas famílias estão em risco, porque nós estamos embaixo, se cair em cima da gente, cair em cima da nossa casa, cair no nosso patrimônio, dos nossos filhos, etc. Nós não temos a menor dúvida em colocar a saúde e a vida da nossa família em linha para defender isso. Por quê? Porque nós confiamos no relatório de um técnico que assinou uma ART,
que, aliás, eu gostaria de desafiar a Prefeitura de Vila Velha a apresentar as ARTs das pessoas que fizeram esse diagnóstico da empresa Envirolink, quem foi que coletou os dados, porque todos eles têm que ter, porque senão não tem valor técnico, eles têm que se responsabilizar perante o órgão de classe deles, e se eles disserem besteira, eles podem ser punidos por isso. O nosso geólogo fez isso. E nós, como moradores, como cidadãos, pedimos a vocês, por tudo que é de mais sagrado, que respeitem o Estado de Direito, que respeitem as pessoas que estão lá há 50 anos, que pagaram impostos durante 50 anos e que construíram uma vida para suas famílias com base naquilo que esta casa disse na lei que 50 anos atrás estabeleceu um loteamento no Morro do Moreno. Eu comprei meu terreno dentro da lei. Eu pedi um remembramento, porque eu comprei 3 lotes para juntar, para construir em um terço do terreno, justamente para deixar 2 terços em área preservada. A Prefeitura remembrou meus lotes. Eu sempre primei por fazer tudo dentro da lei. Como é que pessoas que cumpriram a lei durante décadas podem agora ser despejadas como se fossem criminosos? E por que elas vêm sendo tratadas como criminosos há anos pela imprensa, como se elas fossem invasoras, como se elas estivessem depredando alguma coisa? Perdoe o entusiasmo, é que a gente não tem muita oportunidade de dizer essas coisas, mas assim, vejam que eu não excluo a hipótese de que haja pessoas cometendo infrações ali. Eventualmente tem. Mas a Prefeitura tem a Prefeitura e o Ministério Público têm plenos poderes e plenas condições de verificar isso e multar. Eventualmente, até mandar demolir uma casa que esteja irregular. Mas pontualmente. Mas agora, e quem cumpriu a lei? E pior, e pessoas que cumpriram a lei estão esperando há anos, às vezes décadas, uma licença e não conseguem, porque a Prefeitura não deixa botar uma cerca ali. E se alguém for lá e jogar uma guimba de baseado, por exemplo, porque acontece, porque isso tem sido invadido por usuários de crack, por usuários de maconha, etc., etc., se provoca um incêndio, a responsabilidade é do proprietário, sendo que ele não pode proteger o terreno. Isso está acontecendo com proprietários há quase 20 anos. E nós precisamos resolver isso. Então, eu peço encarecidamente, eu apelo ao senso humanitário de vocês, de estabelecerem uma legislação que seja clara nesse sentido. E eu sei que no Brasil é muito comum, para conseguir compor, para aprovar as leis, às vezes o legislador faz um texto deliberadamente ambíguo, de modo a poder agradar todo mundo e empurrar o problema para frente. Mas nós já temos décadas desse problema sendo empurrado. Então, eu só peço a vocês que 2 coisas. Primeiro, que pensem se vocês fariam isso com uma comunidade de uma favela, por exemplo. Quantos morros de Vila Velha estão sendo habitados por favelas, construídas ilegalmente, na base de invasões, em condições precárias, desabando frequentemente, e ninguém nunca falou em fazer uma área de preservação permanente ali e tirar todo mundo de lá. Então, por que vão falar isso com uma comunidade de pessoas que cumpriu a lei de boa fé? Quer dizer, nós somos cidadãos piores, ou cidadãos de segunda classe, nós temos menos direito do que os habitantes das favelas? Quer dizer, nós não queremos que coloque água, luz, calçamento e quadras poliesportivas com o dinheiro de todo mundo. Não, nós queremos fazer com o nosso dinheiro. Mas deixem a gente fazer. Respeitem o nosso direito a fazer honestamente. É tudo que nós pedimos. Não nos tratem pior, tratem-nos exatamente como se tratam os habitantes das favelas. E segundo, eu gostaria que os legisladores aqui, e talvez se puderem levar, eu agradeço a mensagem aos outros legisladores, que é muito importante, que pensassem o que aconteceria se fosse cada um de vocês que tivesse a sua casa declarada como área de preservação permanente de maneira arbitrária, por causa dos fetiches delirantes de alguns fanáticos, porque não há outro termo, fanáticos dentro da prefeitura, e não são todos, são muito poucos. Como é que seria com a sua família? Então, eu só posso terminar com as palavras do Evangelho, que tenho certeza que não se aplica a vocês aqui, mas há de se aplicar a algumas pessoas na prefeitura de Vila Velha. Ai de vós, doutores da lei, que colocais sobre os homens cargas difíceis de carregar, e vós mesmos não as tocais com um dedo. Obrigado. Ô, Luciano, assim, só para a gente continuar, né, com o registro de forma a te identificar, só passar para o
para o nosso secretário aqui, que está fazendo, o doutor Rodolfo, está fazendo o registro da pauta dessa noite. Seu nome completo, só para constar na ata direitinho, tá? A sua exposição. Nós queremos dizer, Luciano, essa casa é a casa do debate. Sociedade civil, a sociedade civil organizada está aqui, é isso mesmo. Microfone é franqueado, todos nós somos livres para debatermos os assuntos, chegarmos, né, ao entendimento. Sim, com o devido direito, né, ao contraditório, respeitando as falas, respeitando, né, cada um que se propõe a tomar a palavra aqui e dizer, Luciano, a importância da formalidade, né? A Associação de Moradores do Morro do Moreno formalizou o pedido, isso é muito importante para nós. Esse pedido ele tem que ser fundamentado. Você disse aí de pareceres importantes, de pessoas importantes, como foi falado aqui por você, de um geólogo. Então, todas essas informações, elas precisam ser materializadas. Então, nós estaremos recebendo e vamos analisar o seu pedido como todos, né? Estamos analisando a todos, sem distinção. O que nós queremos é que Vila Velha, que o município de Vila Velha cresça e que coisas boas aconteçam no nosso município. Pois não. Já foi protocolado. Isso. A única coisa que ainda falta é a proposta que a associação vai fazer de um mapa georreferenciado na zona do parecer do geolevantagem, sabe? Isso já está anexado, está tudo lá. Ok. Então aí você entra com um pedido formalizado para a gente poder fazer análise. Tá? Nós temos aqui a Carminha, que gostaria de fazer uso da palavra, e depois a Cristina Pupim. E depois nós teremos a participação da vereadora Patrícia Crisan. Carminha, por favor. Então, a Cristina Pupim. E, Luciano, só esqueci de comentar, nós teremos, na quinta-feira, uma temática específica da maioria dos assuntos que você aqui apresentou, tá? Parcelamento do solo, índices urbanísticos, sombreamento e zoneamento. Então, é muito importante que você também esteja aqui, a Associação de Moradores do Morro do Moreno também, na temática de quinta-feira, onde vamos abordar, com a presença do nosso nobre secretário, assim, a maioria dos assuntos que o Luciano expôs aqui para nós nessa noite. Ok? Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria um breve resgate da história da nossa cidade. Já tem bastante tempo que eu me entendo em movimento popular, são 20 anos de luta no movimento popular pela cidade de Vila Velha. Então, tem 20 anos que a gente vem discutindo Moreno, tem 20 anos que a gente vem tentando chegar a um consenso com o morador, com quem ocupou o Morro do Moreno, para regularizar a situação fundiária de quem já ocupou, para poder a gente trabalhar com o que restou do Morro do Moreno. Não conseguimos até hoje chegar a esse consenso e regulamentar o uso da área. Porém, eu sei que a temática talvez seja mais pertinente na reunião da área ambiental. Eu vou só pincelar, sugiro aqui à Prefeitura que traga maiores informações da reunião que foi feita o ano passado com as entidades ambientalistas do município de Vila Velha, tentando buscar uma solução para o Morro do Moreno, sem retirar nenhum morador, mas de forma que seja uma situação sustentável. Então, solicito aqui à Prefeitura que traga, resgate esse documento. A gente que participou da reunião, a gente tem a memória dela registrada formalmente, com o documento da Prefeitura, que traga para dar ciência, eu acho que eu me recordo, para dar ciência aos moradores, que a gente vê que às vezes são moradores novos, que não participaram dessa luta, de 20 anos ou mais, 20 que eu me recordo. Então, fica essa sugestão para trazer para a próxima reunião, que vai ser essa temática. Ok? A proposta, não só aproveitando a sua fala, a proposta meio ambiente. Sim,
Porque teremos a temática dia 3 de maio sobre especificamente o meio ambiente. Sim, eu estou me referindo a ela. 3 de maio, tá, secretário? E porque aí você não vai enquadrar especificamente nessa questão de zoneamento agora. Eu acho até para avaliar, para fazer uma reclassificação de zoneamento para a área. Está registrado em ata, ficou eleita uma comissão para poder ver como ficaria essa situação, não de zoneamento, mas de classificação em unidade, dentro do SNUC, documento legal federal. Ok? Obrigada, boa noite a todos e todas. Muito bem. Carminha. Boa noite. Quantos minutos? 8? 3 minutos, podendo ser prorrogado. Tá bom. Boa noite, Maria do Carmo. Primeiro, eu queria registrar para o presidente da comissão, solicitando que na próxima reunião, que vai ser tratado o tema zoneamento, que possa, mais uma vez a gente está pedindo aqui que venha o mapa, porque já são várias reuniões temáticas e até hoje ninguém conseguiu visualizar aqui o mapa e nem a minuta. Então, que esse mapa do zoneamento ele possa vir e aí a gente fazer uma sobreposição do PDM vigente. Quinta-feira vai ser projetado. Quinta-feira, Carminha, vamos do PDM vigente, principalmente o mapa do zoneamento urbano. Fazer uma sobreposição do PDM vigente com a minuta do PL 040. E a segunda coisa é registrar também a questão do tema meio ambiente e áreas de interesse social, conforme o relator sugeriu, que acho que 3 horas vai ser muito pouco tempo, porque são 2 temas bastante complicados e... Tá bom, então. Bom, o assunto, o tema áreas de risco e o uso do solo. Eu trouxe aqui uma questão, uma pergunta para a comissão revisora. Em relação a Paú e São Torquato, hoje existe uma tancagem de combustível enorme na região e que representa um perigo para a população vizinha devido ao enorme fluxo de carretas e ainda piora muito mais a questão da mobilidade em toda a região. Sabe-se que está em andamento estudos visando duplicar o volume estocado na área, o volume de combustível. Qual a posição da comissão, uma vez que o incremento poderá acarretar problemas adicionais à mobilidade da região e o enorme risco à população do entorno? Já que estamos falando em áreas de risco, enchentes, pedras, proximidades a locais de estocagem de combustível e outras questões perigosas. Uma outra questão, aí eu queria também fazer uma pergunta para o Executivo. Onde foram identificadas e localizadas áreas de risco na minuta do PL 040? Não consegui visualizar. Tendo como base a Carta Geotécnica de Aptidão de Urbanização frente aos desastres naturais e as áreas de inundações, as áreas de riscos do município, que foi elaborado em 2015, em que momento essa carta ela foi considerada na minuta de revisão? Também não consegui ver, uma vez que esse mapa ele aconselha as áreas de solo onde elas não devem ser ocupadas. Considerando também as chuvas ocorridas em dezembro de 2013, a gente observou que o mapa de zoneamento ele não traz imagens cartografadas dessa carta geotécnica, que neste caso trata-se de áreas Carminha, vamos te dar mais 3 minutos, tá bom? Para você. De áreas... Considerando que as chuvas ocorridas em dezembro, observamos que o mapa de zoneamento ele não trouxe as informações cartografadas nessa carta geotécnica. E, nesse caso, a gente está falando das áreas inundáveis, naturalmente, aquelas que têm restrições do ponto de vista geológico, geotécnico. Dito isso, a gente também observou que, por mais que alguns proprietários tenham grandes áreas dentro de áreas naturais alagáveis, né, no caso, a planície de inundação, e também isso pode significar um grande risco, tanto para o empreendimento quanto para quem mora no entorno.
Para isso, a gente está chamando a atenção para a planície de inundação do Rio Jucu, que ela é tão importante, muito importante, em relação tanto com a questão ecológica, quanto também ela funciona para minimizar os impactos, né, de ordem da drenagem, de ordem hidrológica. Como de costume também nas reuniões temáticas, registramos que o Executivo não observou os planos setoriais, a gente falou isso nas outras reuniões. E aí eu volto aqui também para chamar a atenção do plano de manejo do Parque de Jacarenema, que trata exatamente da área de inundação. E lá existem áreas de risco que foram tratadas nesse plano. E a gente queria reforçar o uso e a observação desse plano de manejo, né, que a gente pode citar que é o mapa 732. Vou fazer uma leitura pequena de um trecho do estudo do plano de manejo que fala sobre essa questão dos desastres naturais. É recomendável que o município desenvolva um plano diretor de drenagem urbana, contemplando ações estruturais e não estruturais, tais como a remoção de moradores próximo às margens do rio Jucu, como o Pontal das Garças, além do desassoreamento do rio, visando a sua recuperação, recomposição das matas ciliares e a revegetação da área de preservação permanente. Outra ação para minimizar o problema das cheias, esse é o estudo que sugere, para proteger as áreas naturais frágeis, compreende principalmente a adequação do plano diretor municipal, especialmente o macrozoneamento e o zoneamento no qual abrange o território do parque e seu entorno, que hoje a gente sabe-se que tem alguns empreendimentos em processo de licenciamento. No PDM vigente, essas áreas lá, o estudo, na verdade, esse estudo ele se baseou no PDM vigente, que agora a minuta está vindo com nova proposta de redefinição de zoneamentos, que a gente também ficou um pouco preocupado. O plano diretor municipal de Vila Velha deverá adotar ainda o zoneamento dos espaços com risco de enchentes, alagamentos históricos no município, e especialmente o Parque de Jacarenema e seu entorno, como medida preventiva para minimizar os riscos à saúde e a questão dos prejuízos para os próprios empreendedores. Aí eu queria chamar a atenção em relação à questão do Estatuto da Cidade. Em relação às regras e aos cuidados com os estímulos que o município tem oferecido, né, para a ocupação de áreas de riscos, vejamos o que diz a lei do Estatuto da Cidade, no artigo 41. O plano diretor é obrigatório para as cidades, inciso 6º, incluídas no Cadastro Nacional dos municípios com áreas suscetíveis às ocorrências de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos e hidrológicos correlatos. Eu gostaria de saber se o município está incluído nesse cadastro. E o artigo 42 ainda fala o seguinte, que o plano diretor ele deverá conter, no mínimo, 42A, além do conteúdo previsto nesse artigo 42, o plano diretor dos municípios incluídos nesse cadastro de áreas suscetíveis à ocorrência de grandes impactos, inundações e riscos geológicos e hidrológicos. Inciso 1º, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação de solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir com a geração de emprego e renda. Inciso 2º, mapeamento de parcelamento de áreas suscetíveis e ocorrências de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 3º, planejamento de ações de intervenção preventiva à realocação de população das áreas de riscos de desastres naturais. E o 4º, medidas de drenagem urbana necessária à prevenção e à mitigação de impactos aos desastres. Então, a gente não observou e a gente queria saber se a minuta contemplou esse artigo 42. Só mais um minuto. A gente também está sugerindo aqui que, de alguma forma, essa minuta ele possa trazer um mapeamento das áreas de risco, levando em consideração a Carta Geotécnica aqui de Vila Velha. E o conteúdo do plano diretor, ele também deveria vir também compatível com a questão da Lei de Recursos Hídricos, que tem toda uma relação.
Então, a gente está sugerindo que seja incluído um capítulo que trate das áreas de riscos, bem como a inclusão de um artigo que estabeleça um zoneamento de áreas inundáveis, englobando, por exemplo, uma determinação de risco de enchentes, um mapeamento das áreas sujeitas a inundações e, principalmente, um zoneamento, né, do assunto propriamente dito, em relação à questão de áreas de risco. Por hoje é só. Passar a palavra para o nosso nobre relator. Foi abordado alguns aspectos de rito, ele vai estar falando também. Senhor presidente, brevemente, é importante colocar que nós hoje estamos tratando de áreas de encostas e áreas de risco. As questões pertinentes ao zoneamento da cidade, nós iremos trabalhar na temática específica. E quanto à sugestão da inserção de um capítulo específico proposto pela nossa amiga Carminha, eu me permitiria pedir ao secretário Antônio Marcos para marcar uma agenda conosco para a gente poder conversar sobre a pactuação entre Prefeitura e Câmara, porque o projeto é originário do Poder Executivo. A Câmara não pode fazer um substitutivo a ele. Então, nós trabalharemos sempre com a formulação do consenso. Eu consultaria o secretário se nós podemos ter essa agenda. Inclusive, tem outras questões da audiência anterior, que eu pedi ao subsecretário Jefferson, que a gente pode tentar estar conversando sobre todas elas e trazermos a resposta já para a sociedade na próxima quinta-feira. Se o secretário Antônio Marcos disponibilizar de um tempo para nós, principalmente se for na quinta-feira de manhã, dado amanhã nós termos sessões e termos uma agenda bem carregada aqui na Câmara, se o secretário dispusesse de um tempo na quinta-feira, nós iríamos visitá-lo com muito prazer. O secretário aceita? Eu concordo totalmente. Na quinta-feira eu tenho que ir ao Rio de Janeiro, vou de manhã e volto de tarde, mas a minha equipe, tudo que a gente faz em equipe, a minha equipe vai estar à disposição e eu concordo totalmente com essa ideia. Estamos totalmente abertos a isso. A gente agradece. Assim, em relação à área de tanques, que foi colocado pela Carminha, há uma consulta pública que a Prefeitura fez, que envolveu, inclusive, publicidade, e que levou à desativação dos tanques do bairro de Santo Torquato, da vereadora Patrícia. E, na ocasião, em 2002, estava eu ocupando o cargo de ouvidor-geral da cidade. Então, essa é uma questão que foi decidida pela população numa consulta coordenada pela Prefeitura, mas com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Penso eu que só há a possibilidade de reativação deste debate se houver a provocação da comunidade, que já decidiu, né, pela desmobilização dos tanques. Acho que essa é uma agenda que a Câmara pode trabalhar extra PDM, no sentido do desmonte dos tanques que hoje já não armazenam mais combustíveis no bairro de Santo Torquato. Então, essa foi uma questão que eu participei diretamente naquela ocasião como secretário encarregado da ouvidoria da cidade. Teve ampla participação popular, ampla divulgação nos meios de comunicação, e a população já decidiu isso. Só se a comunidade, né, a vereadora Patrícia, salvo engano, é a presidente lá da comunidade, é isso? É a presidente da comunidade. Pelo que ela me falou aqui, né, ao pé do ouvido, não há interesse da comunidade na retomada dessa conversa. Bem, passo a palavra para o secretário Antônio Marcos, que também fará algumas considerações ao tema pertinente desse tema, dessa noite. Com relação ao Morro do Moreno, eu notei aqui, acho que é o Luciano, né? É falar ele. Nós tivemos uma preocupação muito grande com o Morro do Moreno, porque é uma área nobre para a gente. Não tenho ciência de qualquer ordem de despejo na prefeitura, de quem esteja lá. Eu só tenho o seguinte: nós não estamos autorizando construções novas, mas não temos ainda nenhuma decisão tomada sobre quem está lá.
está sendo tratado com muito cuidado, envolve o Serviço de Patrimônio da União e toda a nossa equipe. Nós estamos tratando com muito carinho, mas nós realmente procuramos zelar pela área com a ZEIA e ZOR. ZEIA B, que todos os dois zoneamentos, que apesar de ser um tema de quinta-feira, permite o investimento dependendo dos estudos. Luciano, deixa eu falar do microfone, por favor. Não é porque é gravado para a gente registrar, né? A sua fala aqui de forma bem audível, para que não percamos, né, as suas informações. Perdoem a nova intervenção, é só porque é pertinente ao que o doutor falou aqui. Ou seja, não estamos permitindo novas construções, mas não há pretensão de expulsar quem está lá. Veja, dois problemas com isso. É preciso chamar sua atenção para isso. Primeiro, hoje não há intenção, mas e daqui a 5 anos ou 10 anos, quando houver outras pessoas na prefeitura? As pessoas que estão promovendo essa agenda de progressivamente marginalizar a comunidade local, não vão parar por aí. Se a prefeitura propôs um mapa de zoneamento em que o Morro do Moreno inteiro passa a ser ZEIA, eliminando a proposta inicial e original, que era da equipe técnica, que era ter uma ZOR no bairro residencial que há hoje, as pessoas que tiveram a intenção de fazer isso não fizeram isso para parar por aí. Elas vão continuar com isso por anos e anos. E nós estamos falando da vida das pessoas aqui e das gerações futuras, dos filhos, dos netos, etc., que vão herdar essas casas. Segundo, me toca pessoalmente, porque eu não tenho casa no Morro do Moreno, eu não sou morador, porque a prefeitura não deixa. Eu comprei um terreno em 2002 e pedi uma licença em dezembro de 2007. Eu estou há 10 anos esperando uma licença da prefeitura de Vila Velha. Eu comprei 3 lotes, remembrei, regularmente está no Diário Oficial do município de 2002, porque eu queria justamente deixar 2/3 da área em mata nativa, porque isso era a exigência do PDM até então, que o legislador considerou correto. Eu cumpri tudo o que mandaram cumprir. E tem 10 anos que eu estou esperando para construir minha casa e não consigo. A minha vida está parada há 10 anos. Então, o que eu me pergunto o tempo inteiro é: o que foi que eu fiz de errado? O que faltou eu fazer? O que eu poderia ter feito melhor? E eu não consigo que ninguém me diga. Então, não só é a questão das pessoas que já estão lá, mas tem as pessoas que investiram naquilo ali, sua vida, e estão esperando, e cumpriram a lei. Então, eu só queria chamar a atenção para isso. Muito obrigado. Muito bem. Bem. E a Maria do Carmo fez uma intervenção também, falou de vários assuntos, e uma coisa que me chamou a atenção, onde foram localizadas as áreas de risco e todos os mapas. Nós estamos entregando aqui hoje na Câmara, e eu disse no início que vai estar no site, todos os mapas com hidrografia e tudo. Mas eu queria que o Fábio, você pode fazer uma pequena intervenção, já que nós vamos retornar esse assunto na quinta-feira, mas uma intervenção rápida nessa questão das áreas de risco, o mapa que nós fizemos, que nós entregamos hoje. Por favor. Boa noite. Fábio Pacheco, sou funcionário da Prefeitura, assessor. Eu queria responder diretamente a Carminha sobre a questão da utilização do material de suscetibilidade de área de risco. O comentário inicial é que nós utilizamos, sim, até hoje estávamos comparando com o dado de 2017 do CPRM. E o zoneamento, ele respeita muitas áreas declaradas como áreas não suscetíveis à ocupação. Inclusive o Morro do Moreno é um deles, que foi indicado, é o Serviço Geológico Nacional, né? E o grande problema aí é que as ocupações que ocorrem nos morros estão à margem da lei. Não adianta a gente estar legislando sobre essas áreas. Essas áreas acontecem, né? Então, é claro que se um morador, não digo do Morro do Moreno, vou dizer de outra, a Morro do Moreno sofre dificuldades hoje por um decreto a pedido do Ministério Público. Então, existem forças que também procuram preservar
e definir as funções sociais daquela propriedade para as futuras gerações. E os morros e áreas de risco, seja ele Boa Vista, Jaburuna ou áreas alagáveis, na medida que o proprietário daquela área solicita à prefeitura se pode ou não lotear ou construir, ele não vai ter essa autorização, porque a lei de parcelamento não permite. A questão toda é que essas ocupações ocorrem à margem da lei. Então, a gente está discutindo uma lei em que a ocupação não respeita. Então, esse é o grande problema. A gente leva em consideração, sim, existem alguns pequenos conflitos, porque a zona de uso ela é mais ampla, e o detalhamento do CPRM traz, dentro da zona de uso, na hora que essa área for parcelada, a exigência dentro do setor de parcelamento, ele vai trazer uma exigência a mais, porque a zona não traz essa exigência do loteamento, né? O zoneamento ele interfere pura e simplesmente naquele que já possui o lote. Aquele que ainda não possui o lote, ele vai ter que passar por um crivo do parcelamento, e aí o crivo é um pouco maior, porque ele precisa não só garantir os 35%, como também as áreas a mais que o município entender que serão necessárias para a drenagem e por aí vai, para os equipamentos urbanos necessários para a cidade. Fábio, só rapidinho, desculpa, essa aqui é a localização das áreas de risco, os mapas nós fizemos aqui, não foi? Como é que nós tratamos isso? Não, a área de risco não está plotada no zoneamento, porque ela não da defesa civil, né? Isso foge um pouco do planejamento urbano direto, né? A gente tem um zoneamento com índices urbanísticos. Sobre o Estatuto da Cidade, eu queria dizer que o município de Vila Velha está enquadrado não por estar no mapa de cidades com suscetibilidade de risco, está sim pela população de Vila Velha. Então, o município de Vila Velha tem a obrigação de ter o plano diretor, e já tinha antes da lei. O 2621 de 90 já era o plano diretor antes da lei. O Estatuto da Cidade obriga a diversos municípios que elaborem seus planos diretores, mas Vila Velha já tinha o seu plano diretor e fez a sua revisão dentro do prazo estabelecido, e agora estamos fazendo a nossa revisão. Eu acho, Fábio, que não impede que nós tenhamos um mapeamento, e a gente pode construir com a ajuda da Prefeitura, a inserção do mapeamento que a lei do Estatuto da Cidade, a lei 10.257, acho que no artigo 42A, estabelece. Eu acho que a gente pode construir junto e atender a essa importante contribuição que foi dada aqui. Eu só queria aproveitar a sua fala aí, você estando aí, para falar para os nossos amigos e amigas aí que são residentes do Morro do Moreno. O projeto do Plano Diretor Municipal, PL 040/2017, como toda lei, ele tem que ser revestido de 3 coisas. De boa técnica. Aí nós estamos aprimorando, né? Onde tem necessidade de colocarmos um mapa, onde a gente pode melhorar a redação de um artigo, de uma coisa que vá melhorar a ambiência jurídica. A outra, além da boa técnica, né, é a questão da legalidade. O município, ele se sujeita às leis estaduais e às leis federais, se sujeita à Constituição Federal, se sujeita à Constituição Estadual e se sujeita à lei orgânica para redigir o PDM. Então, nós, como subordinados à lei federal, teremos que atentar para o respeito absoluto ao Código Florestal, por exemplo, que é uma lei federal que está em vigor e que é importante, além do próprio Estatuto da Cidade, né? Nós precisamos observar a questão da legalidade. Nós poderemos ajudar os moradores do Morro do Moreno, despidos de preconceito, mas escravos da lei. Escravos da lei. Nós não podemos nos afastar da obediência absoluta às leis federais e às leis estaduais, né? E do consenso com o autor do projeto, que é o Poder Executivo. Então, assim, dentro da legalidade, dentro do princípio também urbanístico, porque qualquer alteração tem que se justificar também do ponto de vista urbanístico, a gente pode conversar sobre tudo, mas respeitar essas 3 premissas que são
por conta da minha intervenção aqui, questão de rito. Muito bem. Fábio, mais alguma consideração? Fábio, obrigado. Presidente, eu queria pedir ao Jefferson para fazer um comentário também, complementar, mas também meu objetivo, Jefferson. Ok, Jefferson. Já que na quinta nós vamos intensificar esse assunto. Boa noite. 3 considerações rápidas. Nós temos que abrir a cabeça na questão dos graus de enquadramento, que os graus de enquadramentos do PL não são os mesmos da 4575. Nós temos graus diferenciados com enquadramentos diferenciados, logo a gente não pode se ater à definição dos graus de enquadramentos que tínhamos na 4575 nessa PL. É o mesmo que usar uma ferramenta para consertar outra coisa que não... Não, mudaram sim. É só verificar com... Vou explicar qual é o enquadramento de cada um. Grau 1 é o grau compatível com residencial. Não serve para padaria, não serve para nada disso. É compatível com residencial, funciona dentro de uma residência da pessoa. Um exemplo, uma manicure, um pedicure, normalmente são os MEs, o escritório de advocacia. Artista plástico, como tem muitos no Morro do Moreno. São aqueles relacionados diretamente com residencial. O grau 2 é compatível com residencial, mas não pode funcionar dentro do residencial. O grau 3 também é compatível com residencial. Grau 2, padarias, drogarias. Perfeito? Grau 3 são graus também compatíveis com residenciais, mas que tem que estar no local de bom fluxo, como, por exemplo, supermercados, necessários para o bom funcionamento do bairro e podem estar dentro do bairro sem problema nenhum. O grau 4, ele está em quase todos os bairros, mas lembrando, todo empreendimento de grau 4 fora de Z e E tem por obrigação ter o estudo de impacto de vizinhança analisado, aprovado, e poderá ser indeferido de acordo com o Conselho Municipal da cidade, de acordo com a audiência pública. Grau 4 são empreendimentos de grande impacto ou impactos medianos. Grau de impacto que eu digo, grande impacto, vou colocar, por exemplo, um shopping center é um empreendimento de grande impacto. Por quê? Ele soma, em especial, empreendimentos, poucos impactos em algumas áreas e muito impacto urbano e viário, não impacto ambiental. Os impactos, aqueles empreendimentos que trazem maior impacto ambiental, normalmente são enquadrados como grau 5, que estão longe das atividades das áreas tidas como residenciais. A questão do Morro do Moreno. O respeito houve, sim, aos estudos, tanto que o Morro do Moreno foi definido como uma ZEIA B. Não é uma ZEIA, ZEIA B. A ZEIA B é uma área onde legalmente não temos nada definido e a partir de estudos municipais pegaremos as áreas que são passíveis de transformação em unidade de conservação ou em transformação em APAs e transformaremos então em ZEIAs A. Perfeito? E as áreas remanescentes passíveis de ocupação poderão ser utilizadas para fins de ocupação. Lembrando, se vocês olharem na ZEB, fala que passa a definir inicialmente como a ZOR mais restritiva, conforme estabelecido na legislação. E por fim, a questão das áreas ambientais, dos mapas, o mapa de impacto. Nós temos uma normativa federal que estabelece para todo o território nacional as áreas de risco geológico. Nós temos também um plano de contingência da Defesa Civil do município de Vila Velha, que estabelece, inclusive, quais são os trabalhos a serem feitos em cada uma dessas áreas. O município, ao definir o seu plano diretor, colocou nestas áreas complicadas do ponto de vista geológico, zonas especiais de interesse ambiental A, zona de especial interesse ambiental B, e naquelas passíveis de ocupação, mas com risco, zonas de ocupação restrita. Nós não desenvolvemos para essas áreas zona de ocupação controlada, não desenvolvemos zona de ocupação preferencial, não desenvolvemos zona de especial interesse empresarial. As áreas voltadas, as áreas onde hoje estão os riscos, principalmente de alagamento no município de Vila Velha, que é o maior risco, estão quase sempre definidas como ZEIA A ou ZEIA B. É só isso, secretário. Quero passar a palavra agora para a nossa nobre vereadora, Patrícia Crisanto. Patrícia preside a Comissão de Estudo e Levantamento de Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental e também a nossa vice-presidente. Então, passar agora os momentos para a nossa nobre vereadora e logo em seguida o vereador Oswaldo Maturano. Boa noite. Primeiramente,
parabenizar, né, a todos vocês que estão participando diretamente das ações dentro do nosso município, principalmente das discussões do PDM. Parabenizar a nossa comissão aqui da Câmara, na pessoa do nosso presidente Rogério Cardoso, o nosso relator, o vereador Hélio Santos, e demais vereadores que fazem parte dessa comissão. Agradecer a presença do nosso secretário, Antônio Marcos, nosso subsecretário Jefferson, e toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a vereadora Tia Nilma, enfim, agradecer a presença mais uma vez de todos os assessores, né, dos vereadores, a nossa doutora Junha, jurídico dessa casa, e esse debate, vereador Alessandro, reforça ainda mais a preocupação desta casa em relação ao PDM do nosso município. Sabemos que somente daqui a 10 anos voltaremos a essa discussão novamente, então, por isso, ressalto a importância da participação de todos. Como já foi dito, nós criamos, através do nosso mandato, a Comissão de Estudo e Levantamento de Áreas de Risco e Vulnerabilidade Ambiental no município de Vila Velha. Muitos aqui sabem, sou moradora da comunidade de São Torquato, onde, há 2 anos atrás, tivemos ali o problema do deslizamento de uma grande rocha, que, graças a Deus, não vitimou, né, nenhum morador, mas também nos acendeu a necessidade de trazer para essa Casa de Leis esse debate. Saudar ali o nosso amigo Henrique Casamata, diretor da SEASA, também muito participativo nas ações dentro do nosso município. E, Henrique, nós criamos essa comissão, o vereador Hélio Sandro é membro também, porque a gente sabe que não podemos esquecer desse tema, as áreas de risco. O município de Vila Velha hoje tem 17 áreas de risco mapeadas. Uma dessas áreas é na comunidade da nossa amiga Zaninha, Dom João Batista. Temos também o Morro do Moreno. E, recentemente, tivemos a oportunidade de criar mais um projeto de lei, através do nosso mandato aqui nesta casa, aonde, né, diz que o município, o executivo, ele precisa de fazer a delimitação e também dar publicidade no site dessas áreas de risco. Por quê? Porque quando a pessoa pensar em adquirir um terreno, a gente sabe, principalmente ali no Morro do Moreno, aonde é uma das áreas de risco mapeadas no município de Vila Velha, quando a pessoa, até mesmo fora do município, ou muitas das vezes fora do país, quiser adquirir um imóvel ali, ele acessar o site do município e ver ali o mapeamento, aonde tem a área de risco no município, aonde não tem, porque depois dessas construções já estabelecidas, fica mais difícil do município tentar entrar com uma atuação. Muitas das vezes, a desapropriação, quando não a desapropriação, através também, né, de uma inspeção da Defesa Civil, ver que essa área é área de risco, fazer a retirada desse morador. Ocorreu recentemente em algumas comunidades, e essas famílias que são retiradas dessas áreas de risco, muitas delas são enquadradas no programa do aluguel social no município de Vila Velha. Assim mesmo como em Vila Velha e em outros municípios, a gente vê e acompanha diariamente o problema do atraso, até mesmo atrasos desses aluguéis. Então, a gente sabe que o município precisa focar também, secretário, nessas áreas de risco. Vendo o atual, né, PDM do nosso município, a gente vê que foi tratado de uma forma muito superficial as áreas de risco. E quando eu digo áreas de risco, eu não digo somente das áreas de encostas, mas também das áreas alagáveis, principalmente ali na região do Vale Encantado. Então, secretário, a nossa comissão de estudo e levantamento de áreas de risco dessa casa fez um parecer técnico, e eu rapidamente vou ler um resumo, para não ser extensa, né, porque o horário também já não nos permite. Eu vou ler um resumo desse parecer que a comissão
de estudos e levantamentos de áreas de risco fez. E só lembrando, nas reuniões dessa comissão, nós temos assentos de estudantes do Núcleo de Estudos da UVV, que tem contribuído de uma forma muito positiva para essa comissão, e também fazemos também a explanação de vários mapeamentos que o CPRM fez aqui para o município de Vila Velha. Então, a gente, como eu já disse anteriormente, né, o que nos preocupou muito foi a forma superficial que foi tratada as áreas de risco. Então, a gente pede, secretário, né, por parte do município, uma atuação maior, diretamente, né, agora nesse processo do PDM. Então, portanto, o que vemos são citações tímidas de áreas de risco. É de importância ímpar haver a delimitação das áreas de risco existentes no município. Isso porque a lei vigente, número 5.902, de setembro de 2017, dispõe da obrigatoriedade de se delimitar e sinalizar as áreas de risco ambiental existentes no município. Ora, se há uma lei vigente determinando essa obrigatoriedade, o correto é ser respeitada e especificada todas as áreas de risco do município, delimitadas por mapas, o que não se vê no presente PDM, que também já foi citado pela nossa amiga Carminha aqui. Vale informar que as áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou instalações, pois são muito expostas né, a desastres naturais, como desabamento e inundações. Essas regiões vêm crescendo constantemente nos últimos 10 anos, principalmente devido à própria ação humana. No Brasil, vem sendo realizados vários projetos no sentido de reestruturação de algumas áreas, conscientização da população, etc. As principais áreas de risco são aquelas sobre encostas de morros, inclinados ou à beira de rios. Existem vários serviços de assistência à população em casos de emergência. A principal instituição responsável pelo monitoramento das áreas de risco é a Defesa Civil. O grande número de acidentes naturais e os danos por eles provocados forçaram os organismos internacionais a estimularem o estabelecimento de medidas com o objetivo de minimizar as consequências sociais e econômicas causadas pelos aludidos eventos. Ante o exposto, que encerramos o presente parecer, ratificando a importância que temos de dar às áreas de risco do nosso município e informando que a referida importância não foi dada no PDM, mesmo havendo lei municipal que determine isso. Então, secretário, esse foi um breve resumo do parecer da Comissão de Estudo e Levantamento de Áreas de Risco, mas já gostaria de deixar aqui o nosso pedido de uma reunião com a comissão, com a Defesa Civil, que percebi que não temos presente aqui nenhum membro, né, da Defesa Civil, para poder debatermos melhor sobre as áreas de risco do nosso município, porque muito nos preocupa, principalmente quando aproxima o período de chuvas, porque quem mora em área de risco sabe o que é ouvir um trovão e já logo se alarmar pensando que é uma pedra deslizando. Recentemente tivemos também no Morro do Moreno um casal que estava fazendo trilha e foi atingido por um pequeno pedaço de rocha que se desprendeu. Então, gostaria de reforçar mais uma vez que o Executivo possa ter um olhar mais especial às áreas de risco do município de Vila Velha. Então, agradeço mais uma vez a todos e uma boa noite. Registrar a presença do Carlos Salles, né, o presidente da Associação dos Moradores do Morro do Moreno. Seja bem-vindo. Então, o vereador Oswaldo Maturano. Boa noite a todos. Saudando a Associação de Moradores do Morro do Moreno, eu saúdo a todos.
se sintam prestigiados aqui nessa casa. Aqui vocês têm vez e voz. Nosso mandato está atento a cobrar uma postura correta e justa. A verdade é, eu ouvi atentamente aqui a palavra de todos, a nossa amiga Cristina Pupim falou que tem 20 anos de movimento comunitário, acompanhando ali a luta, a questão do Morro do Moreno, e foi até bom ouvir, né, as palavras dela, falando sobre a questão de agir com responsabilidade. E aí eu quero chamar a atenção da prefeitura, e não, quando a gente fala prefeitura, a gente confunde muito governo de momento. O governo de momento é o prefeito Max, mas a prefeitura ela perpassa. A prefeitura ela é uma entidade que os governos passam, mas a prefeitura fica. A prefeitura tem agido de forma extremamente irresponsável com as questões do município no que tange a questão da organização. Vamos lembrar, loteamento do Morro do Moreno é um loteamento de 1969, 1970. Eu vi a planta em 1970 assinado, se eu não me engano o prefeito da época era Max Mauro, o prefeito que aprovou o loteamento lá, se eu não estou enganado. Não é isso? O que acontece? Lá foi aprovado um loteamento, todo mundo tem sua inscrição de IPTU, todo mundo paga o seu IPTU. Aí vem alguém agora e fala assim, quer seja Ministério Público, quer seja estudos, né, Código Florestal, Código disso, Código daquilo, lei daquilo, aparece tanta legislação para suprimir o direito. Mas ninguém fala o seguinte, olha, nós vamos ressarcir o direito do imóvel, nós vamos ressarcir todos os impostos que foram pagos, porque essa área não pode ser utilizada, e nós vamos agora compensar financeiramente cada um dos proprietários, sim, para a gente poder ter uma área que não seja utilizada, ou seja, uma responsabilidade fundiária. Nosso mandato tem um projeto de lei de responsabilidade fundiária, ele já está em fase de conclusão, nós vamos protocolar nos próximos dias, para cobrar das pessoas aqui em direito, que quando grafar a área de alguém, que o município se responsabilize de alguma forma com a compensação. Porque baixar o decreto e dizer que a partir de hoje você não pode entrar no seu terreno, que você não pode utilizar, bacana, isso é muito maravilhoso, mas quem vai fazer a compensação financeira para a família? Isso é algo que tem que ser discutido. Para você ter ideia, na nossa legislação, o proprietário que está em área de preservação, ele tem direito de requerer a isenção do IPTU. Agora vai lá e dá entrada e tenta. Vai lá e na entrada aí vai falar assim, não, mas lá é loteamento. Ou seja, para loteamento você tem a obrigação, como disse o Luciano, você tem a obrigação, você tem os deveres, remembrar, fazer tudo direitinho, como a lei manda, com os estudos, com isso, com aquilo, escritura, ITBI, todo mundo pagou ITBI lá, que eu sei que eu conheço. Todo mundo. Eu conheço vários proprietários, eu conheço a realidade ali. Aí o que acontece? Na hora que você vai pedir licença, você não consegue. Por quê? Tem um estudo que diz que as rochas vão rolar. E aí, Luciano, eu quero te parabenizar. Você fez a fala mais interessante dessa noite, ao meu juízo. Porque o governo da Penha derreteu. Eu estava aqui na Câmara no dia que deu aquela chuva. Paralelo do governo da Penha foi parar lá Paralelepípedo, obrigado, Arnaldinho. Paralelepípedo, é que eu estou abreviando aqui para não. Paralelepípedo foi parar lá na colônia de pesca, aqui, ó. Paralelepípedo do Convento da Penha, a água levou lá para a colônia de pesca. A cidade ficou praticamente debaixo d'água. Nós não ouvimos falar nada. O Convento da Penha praticamente dissolveu. Vocês lembram que o governo do estado teve que pagar, o DR refez a estrada do convento, teve que refazer. Lá não caiu um pedacinho de pedra em lugar nenhum. O que não quer dizer que isso não possa acontecer. Agora, se você tem um estudo que aponta o contraditório, isso é no mínimo preocupante. Aí eu fico com a fala, e hoje nós estamos bem alinhados, vereador Elio Santos, nós temos que investigar isso aí. Nós temos que investigar que é no mínimo estranho um estudo indicar algo que o outro estudo é totalmente contraditório. Porque se eles tivessem alguma conexão, né, pequenas divergências, agora se é contraditório, é algo muito preocupante. Sabe? E outra coisa, tem muita gente que fez muita coisa irresponsável na cidade, que carece inclusive de ser apurado. Gente,
vocês vão cair para trás. Eu vi uma lista de mais de 1.000 imóveis da cidade, propriedade do município, que foram aforados, que foram doados a terceiros de forma, sabe, benevolente. Quem me mostrou a lista, e eu vi a lista, eu peguei, como diz na roça, eu apalpei a lista, diz que são mais de 3.000 imóveis aforados de propriedade do município. Por isso que a prefeitura hoje, quando precisa fazer uma praça, quando precisa fazer uma creche, quando precisa fazer uma quadra, alguma coisa do gênero, um posto de saúde, tem que fazer o quê? Tem que gastar uma grana para poder desapropriar. Porque os imóveis estão todos eles ocupados de forma, no mínimo, preocupante. No mínimo. Imóveis no centro de Vila Velha, imóveis de valor altíssimo, todos eles doados. Você pode vir remontar a história do município, que Vila Velha não tinha povoamento, que talvez tinha necessidade de fazer isso. Mas a gente tem que apurar de que época foi isso, como diz o vereador Arnaldinho, que o vereador Arnaldinho já anotou para fazer o pedido de informação que eu já vi. Está aqui, ó, né? Estou entregando. Então, nós também estamos apurando isso. Agora, nós precisamos agir com responsabilidade, gente. O gestor público tem que olhar o lado dos outros também. Porque tem gente que fala assim, mas a área tal tem que ser isso do passarinho amarelo, da coruja verde. Bacana, mas e como é que fica a questão do proprietário na área? Vai ser compensado? Né? Você pega aqui, por exemplo, a família Laranja, que é criminalizada na boca de muitos. A família Laranja recolheu mais de 10 milhões de IPTU. Aí alguém pode dizer, mas tem que pagar mesmo. Mas ouçam bem, se as áreas da família Laranja, eu estou citando eles como exemplo, fossem áreas como Cobilândia, Rio Marim, Vale Encantado, Jardim Marilândia, se fossem áreas, só área de pastagem, Carlos, como eles têm áreas de mata, de pastagem, áreas não exploradas, eles iam pagar 700, 800 reais de ITR. Vocês sabem o que é ITR? É imposto rural, de áreas grandes, de tantas alqueires. Como paga lá a família da Fazenda Camping? Me ajuda aí. Pignaton. Família Pignaton. São 24 alqueires. Aí eu te pergunto, você vai lá e paga uma guia de ITR de 500 reais, 300 reais, que é uma guia federal. Não seria muito melhor se tivesse um loteamento ali, se tivesse o parcelamento do solo de forma responsável, com estudo, com responsabilidade, instalação de empresa? Nós não temos área para instalar empresa em Vila Velha hoje. A maior dificuldade para o empresário hoje dentro de Vila Velha é se instalar. O metro quadrado é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Então nós temos sim que dar condição para que as famílias de Vila Velha possam trabalhar e produzir em Vila Velha. A ponte, a terceira ponte, é a testemunha viva do que tornaram Vila Velha, e eu não tenho responsabilidade nisso. Tornaram Vila Velha uma cidade destruída, tornaram a Vila Velha uma cidade inviável. O PDM de Vila Velha de 2007 foi sabotado, e eu estou estudando e reunindo provas sobre isso, ainda vou fazer fala sobre isso. Sabotaram a cidade, inviabilizaram a cidade, a pretexto de viabilizar outras cidades como Vitória, Cariacica e outras mais. Eu não sei o interesse de qual partido, o interesse de qual grupo político. Sei que Vila Velha foi sempre prejudicada, sempre sabotada, por gente que age de forma irresponsável. Obrigado, presidente. Antes do vereador Arnaldinho Borgo falar, Carminha, você quer fazer uma consideração? Só referente à fala do Jefferson, ele falou que as EIA A e EIA B elas foram definidas ou identificadas para poder minimizar as áreas de risco, ou elas foram localizadas dentro das áreas de risco, é isso? Sobrepostas às áreas de risco? Você considera, então, que as unidades de conservação elas são áreas de risco? Não, a área de risco de alagamento, boa parte delas. Então, mas as EIA são as unidades de conservação, por exemplo. Sim, grande potencial de alagamento.
Então, mas eu acho que a sua consideração está equivocada, Jefferson. Vou continuar insistindo nessa questão do Executivo em relação à minuta, o PL 040. Por favor, quem não leu ainda, que leiam, façam um estudo. Porque nem sempre que se fala aqui por parte do Executivo é o que parece ser. Por favor, a ZEIA, o tema, o capítulo da ZEIA foi totalmente prejudicado nessa minuta. Tá? Totalmente. A questão ambiental foi totalmente, os artigos foram quase todos suprimidos. Vereador Arnaldinho Borgo. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, o vereador Rogério Cardoso, cumprimentando ele, quero cumprimentar toda a mesa. Quero cumprimentar também aqui o nosso presidente do Morro do Moreno, Carlos, cumprimentando ele, gostaria de estender a todos que se fazem presente nessa reunião hoje aqui. Estou super feliz que eu estou vendo o contraditório, estou vendo o debate. Quero parabenizar o Executivo, representado aqui pelo secretário Antônio Marcos, pelo Jefferson, pelo Fábio. Acho que tem que partir por esse princípio. Tem que vir aqui defender o que foi feito, mostrar por que foi feito daquela forma. A população tem que reivindicar o seu direito. Olha, não gostamos do que foi feito. Está aqui um estudo, igual foi feito aqui hoje. Protocolaram um estudo, foi isso que eu entendi. Um estudo confrontando outro estudo que foi feito pela Prefeitura Municipal e cobrando e solicitando ao Legislativo uma mudança. E é isso que é um debate construtivo dentro da cidade. É isso que eu gosto de ver. A participação popular, a participação dos órgãos da Câmara Legislativa, da Prefeitura Municipal, das instituições não governamentais. É isso que a gente espera. É através desse debate que nós vamos encontrar um caminho para a cidade desenvolver. A minha ideia não é melhor do que a sua ideia. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar o seu pensamento e a sua colocação. E é isso que está acontecendo aqui, não só hoje, desde o dia que chegou essa minuta, essa lei enviada pelo Executivo, pelo Prefeito Municipal. Então eu estou super satisfeito, queria deixar esse comentário aqui, muito satisfeito com a forma e da forma que está sendo conduzido por essa Casa de Leis, o debate. Entendeu, meu presidente? Nosso presidente, nosso relator Hélio Sandro, nosso presidente Rogério, a comissão, os vereadores e vereadoras dessa casa, nós pautamos dessa forma, na transparência, no direito do cidadão colocar sua posição. É isso que a Câmara Municipal faz aqui todos os dias. É isso que nós fazemos nos debates que nós temos aqui segunda e quarta-feira. Nós queremos também que isso aconteça em todos os cenários da cidade, não só na Câmara Legislativa, em todos os cenários. A cidade não aguenta mais a falta de transparência, não aguenta mais tomar o remédio amargo, não aguenta mais goela abaixo. Acabou isso. E eu espero que essa casa, no dia de hoje, e até quando votarmos o novo PDM, faça a história positiva aqui na cidade de Vila Velha. Porque precisamos voltar a desenvolver, precisamos ouvir todos da cidade, e é isso que nós estamos fazendo. Parabéns e uma boa noite a todos. Secretário Antônio Marcos. Eu queria agradecer a contribuição de todos e dizer à vereadora Patrícia Crisanto que eu gostei da ideia e está aceito lá nessa reunião com a Comissão de Defesa Civil. Vai ser um prazer para a gente receber vocês e aprimorar nossas decisões. Vereadora Tia Nilma, a senhora quer fazer uso da palavra? Ok. Então, passo a palavra para o nosso nobre relator para as considerações finais, tendo em vista que não chegou para nós aqui nenhum outro questionamento. Então, passamos a palavra para o vereador Alessandro Matos para as considerações finais. Senhor presidente, senhores membros da comissão, vereador Oswaldo Maturano, vereador Arnaldinho Borgo, quero saudar de forma muito especial nossa vereadora Tia Nilma, uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher dessa cidade, a vereadora Patrícia Crisanto,
A atual legislatura, ela quebra uma sequência de forma muito apropriada, com a presença de 3 mulheres muito valorosas, e não está aqui, mas eu faço menção a ela, porque é uma mulher também igualmente guerreira, a vereadora Dona Arlete. E essa legislatura, ela caminha de uma forma muito bacana, ao lado da população. E eu quero, senhor presidente, dizer da minha alegria de estar aqui, mesmo que com uma limitação física no dia de hoje, mas muito feliz de estar aqui e de ver a sociedade reunida, de ver o interesse dos vereadores que não são membros da comissão formalmente, mas de modo real eles participam de forma igual a todos nós, e eles são pessoas que nos distinguiram com a oportunidade de representá-los nessa comissão. E dizer aqui, fazendo uma breve fala, a vereadora Patrícia Crisanto me trouxe uma situação de tanque de combustível no porto de Capuaba, né? Uma pretensão de empresas privadas legítima, mas que precisa estar contextualizada e apoiada pelo novo plano diretor municipal que nós hoje estamos discutindo aqui. Não adiantará eles pleitearem um projeto com tamanho impacto sem o conhecimento da sociedade. E essa discussão não ficará adstrita, como pode a empresa ter a pretensão, as comunidades do entorno, Pedra do Búzio, Argolas, Ilha das Flores, está negativo. Essa cidade tem um poder legislativo, tem uma Casa do Povo. Haverá necessidade da Casa do Povo falar, e a Casa do Povo falará ao lado da sociedade no plano diretor municipal, quando nós dermos uma cara ao zoneamento da cidade. E essa linguagem, eu fico muito feliz, senhor presidente, está sendo a mesma da Prefeitura Municipal. Nós estarmos convergindo junto com a Prefeitura, respeitando a Prefeitura como poder originário do projeto que hoje nós estamos debatendo. Esse projeto pode conter uma ou outra sugestão de melhoria da sociedade, e é natural, é normal, faz parte do processo legislativo o aperfeiçoamento do projeto até a sua redação final. Por isso a opinião da sociedade é muito importante. Fiz essa menção dos tanques de combustível, que é uma preocupação da vereadora Patrícia Crisanto, e que nós vamos dar eco, nós vamos dar espaço para o debate, inclusive, Patrícia, vereadora Patrícia, da questão do zoneamento, que é o próximo debate, salvo engano. Não é isso, senhor presidente? Então, quero parabenizar ao vereador Arnaldinho Borgo pela fala dele, agradecer o que ele falou em relação ao trabalho da comissão, mas esse trabalho é o trabalho dele, vereador Arnaldinho Borgo, é o trabalho do vereador Oswaldo Maturano, é o trabalho do vereador Anadelso, que hoje não se faz presente por uma razão de força maior, é o trabalho da vereadora Tia Nilma, da vereadora Patrícia, da dona Arlete, do presidente Ivan Carlini, e esse trabalho agora ganha, né, um pincelamento, ganha um tom de cidadania. Os moradores do Morro do Moreno aqui, a gratidão nossa pela presença de vocês, e dizer que nós estamos aqui, as portas dos gabinetes de todos os vereadores à inteira disposição dos senhores, como de toda a cidade, para acolher, para receber as sugestões. Aquelas que nós tivermos que dizer não, nós vamos dizer não, embasados juridicamente, né, nas leis federais, embasado nos argumentos de natureza urbanística, e falaremos isso de modo muito respeitoso e muito direto, tanto que, como relator, em consonância com todos os membros da comissão, nós iremos, antes de remeter o projeto ao plenário, dar conhecimento à sociedade do inteiro teor da manifestação do relator. Então, era isso, senhor presidente. Eu queria parabenizar os servidores por último, senhor presidente. Hoje tem uma colega, quebrando um pouco a formalidade, a doutora Gisele, que é advogada e que trabalha conosco no nosso gabinete.
Cadê ela? Ah, está ali. Ela está aniversariando hoje, mas mesmo sem ganhar hora extra, né, trabalhando aqui conosco. Então, a nossa alegria, doutora Gisele, quero fazer essa menção, porque os senhores podem pensar que são vereadores. Não, são equipes que estão atrás dos vereadores que fazem hoje a diferença nessa Casa de Leis e que a gente pode se orgulhar de estar construindo um PDM plural, mas respeitoso com todas as pessoas, com todos os segmentos e que visa dar o melhor à Vila Velha. Nós precisamos levar em consideração as perspectivas de mudança, inclusive de modais, que podem substituir os modais hoje que usam combustível sujo por energia limpa, e a gente precisa projetar isso para um cenário futuro, e essa é uma contribuição que a atual legislatura deseja dar para o futuro da cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela acolhida, pela tolerância, e obrigado a cada um e a cada um de vocês, convidando para a próxima reunião todos aqui que estão e os outros que estiverem acompanhando a gente de forma virtual, quinta-feira, às 19 horas, depois de amanhã, como o vereador Maturano está enfatizando, dia 26 de abril, às 19 horas, o vereador Rogério, nosso presidente, que é quem vai fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Muito bem. Então, terminamos então mais uma reunião temática. Agradecemos a presença de todos os vereadores, nosso secretário Antônio Marcos Machado, subsecretário Jefferson, toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Agradecer a participação da sociedade civil organizada, todos que estão aqui conosco, e informar as últimas reuniões, né? Importante. 26/4, índices urbanos. Pedir só a consideração, né, para a gente fazer o registro. Índices urbanísticos, zoneamento, sombreamento, parcelamento do solo, 26/4. 3 de maio, meio ambiente e elaboração de estudos de área de interesse social para fins de habitação. E 8 de maio, a nossa audiência pública. Tenham todos uma boa noite.